Mística Cidade de Deus, capítulo 12. A oração do Salvador no horto e seus mistérios. Participação de sua Mãe Santíssima. Jesus despede-se de sua mãe. Com as maravilhas e mistérios que nosso Salvador Jesus operou no cenáculo, deixava preparado o reino que o Eterno Pai, por sua vontade imutável, lhe havia dado. Chegada a noite de quinta-feira da ceia, entrou na penosa batalha de sua paixão e morte, pela qual consumaria a redenção humana. Saiu do aposento onde celebrara tantos mistérios, e ao mesmo tempo que sua Mãe Santíssima saía do seu. Encontraram-se o príncipe das eternidades e a rainha, e a penetrante espada da dor os feriu, transpassando-os de um modo que ultrapassava qualquer pensamento humano ou angélico. A dolorosa mãe prostrou-se em terra, adorando-o, como a seu verdadeiro Deus e Redentor. Olhando-a com semblante ao mesmo tempo majestoso, filial eterno, disse-lhe apenas estas palavras: Minha mãe, estarei convosco na tribulação. Cumpramos a vontade de meu Pai eterno e a salvação dos homens. A grande rainha ofereceu-se de todo o coração ao sacrifício e pediu-lhe a bênção. Tendo-a recebido, voltou ao seu retiro, onde concedeu-lhe o Senhor a visão de quanto fazia e acontecia com seu Filho Santíssimo, para participar e cooperar em tudo, na forma que a ela competia. O dono da casa, que estava presente à despedida, por divina inspiração, ofereceu à Senhora do Céu sua casa com tudo o que tinha, para dela se servir enquanto estivesse em Jerusalém. A rainha aceitou, agradecendo humildemente. Ficaram em sua companhia os 1000 anjos da guarda, que sempre a acompanharam em forma visível para ela, e também algumas das piedosas mulheres que havia trazido consigo. Judas e Lúcifer. Nosso Redentor e Mestre saiu do cenáculo com os homens que havia celebrado com ele as ceias e seus mistérios. Muitos se despediram e por diferentes ruas dirigiram-se às suas ocupações. Jesus com os 12 apóstolos encaminharam-se para o Monte das Oliveiras, próximo e fora de Jerusalém, ao lado oriental. O pérfido Judas, que espreitava oportunidade para entregar o Divino Mestre, supôs que lá passariam a noite em oração, conforme seu costume. Aquela ocasião pareceu-lhe muito própria para entregá-lo nas mãos de seus confederados, os escribas e fariseus. Com esta depravada intenção, foi-se retardando e afastando de seu Divino Mestre e dos outros apóstolos sem que estes o percebessem. No momento em que os perdeu de vista, partiu a toda pressa para a própria perdição. Ia com grande sobressalto, agitação e ânsia, testemunhos da maldade que ia cometer. Com esta inquietação de uma consciência insegura, chegou correndo e excitado à casa dos pontífices. Durante o caminho, vendo Lúcifer a pressa com que Judas procurava a morte de Cristo nosso bem, e suspeitando o dragão que Jesus seria o verdadeiro Messias, como fica dito no capítulo 10, saiu-lhe ao encontro na figura de um homem muito mau, amigo de Judas, a quem havia confidenciado sua traição. Nesta figura, sem ser conhecido por Judas, Lúcifer lhe falou sobre aquela decisão de vender o Mestre, ainda que a princípio lhe parecer acertado pelas maldades que dele lhe havia dito. Pensando melhor no caso, achava mais conveniente não o entregar aos pontífices e fariseus. Afinal, não era tão mau quanto Judas pensava e nem merecia a morte. Além disso, poderia escapar por meio de milagres e depois Judas teria que se haver com as consequências. Judas e os fariseus. Com este enredo, Lúcifer quis desfazer com novos temores as sugestões que antes insuflara no pérfido coração do discípulo traidor contra o Senhor da vida. Falhou, porém, esta nova malícia. Judas, que voluntariamente perdera a fé e não tinha as mesmas suspeitas do demônio, quis aventurar antes a morte de seu mestre do que enfrentar a indignação dos fariseus, deixando-o com vida. Neste medo e com sua abominável cobiça, não fez caso do conselho de Lúcifer, ainda que acreditou ser o homem que aparentava. Como estava sem a graça divina, não quis nem pôde deixar-se persuadir pelo demônio a retroceder em sua maldade. Quando Judas chegou, estavam os pontífices a discutir como iria o infiel discípulo cumprir a promessa de lhes entregar Jesus. Entrou o traidor e os informou que deixara o mestre com os outros discípulos no Monte das Oliveiras.
Parecia-lhe a melhor ocasião para prendê-lo naquela noite, que fossem com cautela, não acontecesse escapar-se pelas artimanhas que sabia fazer. Alegraram-se muitos sacrílegos pontífices e puseram-se a reunir pessoal armado para executar imediatamente a prisão do inocentíssimo Cordeiro. O auge do bem e do mal. Neste interim estava o Senhor com os 11 apóstolos a tratar da eterna salvação de nós todos, inclusive dos que tramavam sua morte. Inaudita porfia entre o cúmulo da malícia humana e a imensidade da caridade divina. Desde o primeiro homem, começou no mundo este combate entre o bem e o mal, mas na morte de nosso Redentor chegaram ambos ao máximo que puderam atingir. Ao mesmo tempo, um frente ao outro, agiram no sumo grau possível, a malícia humana tirando a vida e a honra de seu próprio Criador e Redentor, e o Salvador dando-a por eles com infinita caridade. Nesta ocasião, a nosso modo de entender, tornou-se necessário que a alma de Cristo, nosso bem e sua divindade, concentrasse a atenção em sua Mãe Puríssima. Entre todas as criaturas, era a única em quem encontrava a complacência, na qual seu amor repousava e sua justiça se detinha. Nesta singular pura criatura, ele via plena e dignissimamente aproveitada a paixão e morte que iria sofrer pelos homens. Naquela santidade sem medida, a justiça divina encontrava certa compensação da malícia humana. Na humildade e caridade fidelíssima desta grande senhora, ficavam depositados os tesouros de seus merecimentos. Depois, como de cinzas inflamadas, renasceria a Igreja, nova fênix, em virtude dos mesmos merecimentos e morte de Cristo nosso Senhor. Esta complacência que a humanidade de nosso Redentor recebia da santidade de sua digna mãe, dava-lhe como alento e coragem para vencer a malícia dos mortais. Considerava bem empregada a paciência em sofrer tais penas, por ver entre os homens sua Mãe Santíssima, Maria e os inimigos de Jesus. A grande senhora do retiro em que se encontrava ia presenciando tudo o que acontecia. Viu os pensamentos do obstinado Judas, o modo como se separou do grupo dos apóstolos e como Lúcifer lhe falou na figura daquele homem seu conhecido. Viu tudo o que se passou quando se encontrou com os príncipes dos sacerdotes e como se preparavam com tanta pressa para prender ao Senhor. Nossa capacidade não pode explicar a dor que esta ciência produziu ao castíssimo coração da Virgem Mãe e os atos de virtude que ela exerceu diante de tais maldades. Basta dizer que em tudo agiu com plenitude de sabedoria, santidade e agrado da Santíssima Trindade. Compadeceu-se de Judas e chorou a perdição do perverso discípulo, compensou sua maldade adorando, confessando e amando e louvando o Senhor que ele vendia com tão injuriosa e desleal traição. Estava pronta a morrer por ele, se fosse necessário. Pediu pelos que estavam urdindo a prisão e morte de seu divino Cordeiro, como prendas que se havia de encontrar e estimar com um preço infinito de tão precioso sangue. Assim, os considerava e valorizava a prudentíssima Senhora. Jesus chega ao Getsêmani. Prosseguiu nosso Salvador seu caminho, passando a torrente do Cedron para o Monte das Oliveiras e entrou no horto do Getsêmani, dizendo aos apóstolos: Esperai aqui, enquanto eu me afasto um pouco para rezar. Orai também vós para não entrardes em tentação. Deu-lhes este aviso o divino mestre, para se manterem firmes na fé contra as tentações. Na ceia já os prevenira de que todos se escandalizariam naquela noite, com o que veriam parecer que Satanás os investiria para sacudi-los e desnorteá-los com falsas sugestões. Como estava profetizado, o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam. Chamando São Pedro, São João e São Tiago, retirou-se com eles mais para longe, donde não podia ser visto nem ouvido pelos outros. Elevou os olhos ao Eterno Pai, adorou-o e louvou-o como costumava. Interiormente fez uma prece cumprindo a profecia de Zacarias. Deu permissão à morte de se aproximar do Inocentíssimo sem pecado, mandando a espada da justiça divina caísse sobre o pastor e sobre o homem unido ao mesmo Deus, executando nele todo o seu rigor e ferindo-o até tirar-lhe a vida. Para tanto, ofereceu-se Cristo, nosso bem, ao Pai, em satisfação de sua justiça e resgate de todo o gênero humano. Deu consentimento aos tormentos da paixão e morte para atingirem a parte em que sua humanidade santíssima era passível.
Desde esse momento, suspendeu o consolo e alívio que da parte impassível lhe poderia advir para que seus sofrimentos chegassem ao máximo da dor. O Eterno Pai tudo aprovou e concedeu segundo a vontade da humanidade santíssima do Verbo. A tristeza de Cristo. Esta oração foi o consentimento que abriu a porta para o mar da paixão e da amargura entrar violentamente até a alma de Cristo. Como dissera Davi, no Salmo 68:2. Começou então a afligir-se e a sentir grandes angústias, dizendo aos 3 apóstolos: minha alma está triste até a morte, conforme Marcos 14:34. Com estas palavras e tristeza de nosso Salvador encerram muitos mistérios para a nossa instrução. Direi alguma coisa do que me foi mostrado e como entendi. Permitiu o Senhor que esta tristeza chegasse ao máximo. Dilatou miraculosamente sua capacidade natural e exauriu todas as possibilidades da condição passível de sua humanidade santíssima. Entristeceu-se não apenas na parte inferior da natureza humana, pelo natural instinto de viver, mas também na parte superior, vendo nos inescrutáveis decretos e juízos da divina justiça a reprovação de tantos pelos quais havia de morrer. Esta foi a causa de sua maior tristeza, como veremos adiante. Não disse que estava triste por causa da morte, mas sim até a morte, porque a tristeza pela morte que o esperava tão próxima foi menor do que a outra. Além da morte ser necessária para a redenção, sua vontade santíssima estava pronta para vencer o natural apetite de viver. Queria também nos ensinar que, tendo como viador gozado da glória do corpo em sua transfiguração, julgava-se como obrigado a sofrer para pagar devidamente aquele gozo. Ficamos instruídos desta doutrina na pessoa dos nos 3 apóstolos, testemunhas da glória da transfiguração e da tristeza no Getsêmani. Por este motivo foram escolhidos para presenciar ambos os mistérios e assim o entenderam nesta ocasião, por especial luz que lhes foi dada. Mistérios da tristeza de Cristo. Permitir que esta misteriosa tristeza tão profundamente o invadisse como foi necessário para satisfazer o imenso amor de nosso Salvador Jesus por nós. Se não padecer a máxima intensidade dessa tristeza, não ficaria saciada a sua caridade, nem se conheceria tão claramente que ela era inextinguível pelas muitas águas das tribulações. No próprio sofrimento, praticou esta caridade com os 3 apóstolos presentes, perturbados por saber que já chegava a hora em que o Divino Mestre havia de padecer e morrer, como ele mesmo havia declarado por muitos modos e avisos. Esta perturbação e covardia os envergonhava e não se atreviam a revelá-la. Por isto, o amantíssimo Senhor os animou, manifestando-lhes a própria tristeza pelo que ia sofrer até a morte. Vendo-o aflito e deprimido, não se envergonhariam das próprias penas e temores. Essa tristeza do Senhor teve ainda outro mistério que dizia respeito aos 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago. Dentre todos os apóstolos, os 3 possuíam o mais elevado conceito da divindade e excelência de seu mestre, quer pela grandeza de sua doutrina, quer pela santidade de suas obras e poder de seus milagres. Admirava-os o domínio que o mestre possuía sobre as criaturas. Para confirmá-los na fé de que era homem verdadeiro e passível, foi conveniente que pessoalmente o vissem triste e aflito. Com o testemunho destes 3 privilegiados apóstolos, a Santa Igreja ficaria instruída e preparada contra os erros que o demônio pretenderia nela semear, negando a verdade sobre a humanidade de Cristo, nosso Salvador. Além disso, nós, os demais fiéis, teríamos essa consolação quando aflitos pelo sofrimento e atingidos pela tristeza. Vigiai e orai. Ilustrados interiormente os 3 apóstolos com esta doutrina, acrescentou o autor da vida: esperai aqui, velai e orai comigo. Com isto, ensinou-lhes a prática do que antes lhes advertira, que permanecesse com ele constantes em sua doutrina e fé, e não se desviassem para o lado do inimigo, que para conhecer a este e resistir-lhe, ficassem atentos e vigilantes, esperando que depois das ignomínias da paixão, veriam a exaltação de seu nome. Distanciou-se o Senhor um pouco dos 3 apóstolos e, prostrado com a face em terra, orou ao Eterno Pai: meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Cristo, nosso bem, fez essa oração depois de haver descido do céu para sofrer e morrer pelos homens, depois de haver desprezado a ignomínia de sua paixão,
abraçando-a voluntariamente sem aceitar o gozo para a tua humanidade, depois de ter ido ao encontro com ardentíssimo amor das afrontas, das dores, dos tormentos e da morte, depois de haver mostrado tanto apreço aos homens que os quis redimir com o preço de seu sangue? Quando, pois, com sua divina e humana sabedoria e com inextinguível caridade, ultrapassava tanto ao temor natural da morte, não parece ter sido só este motivo de sua súplica. Assim o entendi na luz que me foi dada sobre os ocultos mistérios desta oração de nosso Salvador. A redenção e os réprobos. Para manifestar o que entendo, advirto que nesta ocasião tratava-se entre nosso Redentor e seu eterno Pai o mais árduo negócio de que se encarregava a redenção humana e o fruto de sua paixão e morte de cruz para a oculta predestinação dos santos. Nesta oração, Cristo, nosso bem, apresentou ao eterno Pai seus tormentos, seu sangue preciosíssimo e sua morte. De sua parte, oferecia-a por todos os mortais como preço superabundantíssimo para todos e para cada um dos nascidos que existiram e haveriam de existir até o fim do mundo. Da parte do gênero humano, apresentou todos os pecados, infidelidades, ingratidões e desprezos com que os maus inutilizariam sua afrontosa morte, por eles aceita e sofrida, e os que realmente seriam condenados à pena eterna por não se terem aproveitado de sua clemência. Morrer pelos inimigos e predestinados era agradável e como desejável nosso Salvador. Morrer e sofrer, porém, pelos réprobos era muito amargo e penoso, pois não havia sentido sofrer por eles a morte que não aproveitariam. A esta dor, Jesus chamou o cálice, palavra que os homens empregavam para significar uma grande pena e dificuldade. Assim a usou o próprio Cristo quando perguntou aos filhos de Zebedeu se poderiam beber o cálice que ele mesmo havia de beber. Este cálice foi tanto mais amargo para Cristo por conhecer que para os réprobos sua paixão e morte não só seria inútil, mas ocasião de tropeço, e redundaria em maior pena e castigo para eles por a terem desprezado. A agonia de Cristo. Entendi, pois, que a oração de Cristo, nosso Senhor, pedia ao Pai passasse dele o amaríssimo cálice de morrer pelos réprobos, já que era inevitável morrer, que ninguém, se fosse possível, se perdesse. A redenção que oferecia era superabundante até para eles, o quanto era de sua vontade, aplicava a todos, para que aproveitassem eficazmente, se era possível. Se não fosse possível, então resignava sua vontade santíssima de seu Pai eterno. Nosso Salvador repetiu esta oração 3 vezes com intervalos, orando longamente em agonia, como diz São Lucas, segundo exigia a importância da causa que tratava. A nosso modo de entender, levantou-se como que um conflito entre a humanidade santíssima de Cristo e a divindade. A humanidade, com íntimo amor pelos homens, irmãos seus pela natureza, desejava que todos conseguissem a eterna salvação. A divindade representava que, por seus altíssimos juízos, estava fixo o número dos predestinados e, conforme a equidade de sua justiça, não se deveria conceder benefício a quem tanto desprezavam. Voluntariamente faziam-se indignos da vida eterna, resistindo a quem lhe a procurava e oferecia. Deste conflito resultou a agonia e a prolongada oração de Cristo, apelando ao poder de seu eterno Pai, a cuja infinita majestade e grandeza todas as coisas eram possíveis. A paixão pelos justos e pelos réprobos. Esta agonia de nosso Salvador agravou-se na medida da força de sua caridade e da resistência dos homens que não aproveitariam sua paixão e morte. Chegou a suar sangue em tanta abundância que escorria em espessas gotas até o solo. A súplica condicionada do Salvador não foi atendida pelo que se referia aos réprobos, mas alcançou que os auxílios fossem grandes e frequentes para todos os mortais. Obteve que estes auxílios fossem multiplicados para aqueles que os aceitassem e não lhes pusessem impedimento, que os justos e santos participassem com grande abundância da redenção e lhe fossem aplicados muitos dons e graças, dos quais os réprobos se fariam dignos. Conformando-se à vontade humana de Cristo com a divina, aceitou a paixão por todos, respectivamente, para os réprobos como suficiente e para que lhe fossem dados auxílios suficientes se os quisessem aproveitar, e para os predestinados como eficaz, porque eles cooperariam com a graça. Assim ficou ordenada e como realizada a salvação do corpo místico da Santa Igreja sob o seu artífice e cabeça, Cristo nosso bem.
São Miguel conforta o Redentor. Para completar este divino decreto, estando o Salvador em sua oração de agonia pela terceira vez, enviou-lhe o Pai Eterno, o arcanjo São Miguel. Veio confortá-lo e declarar de modo sensível aos sentidos corporais do Redentor o que este já sabia pela ciência de sua alma santíssima. O anjo nada pôde dizer ao Senhor o que ele já não soubesse, nem podia produzir-lhe no interior outra disposição para esse fim. Contudo, como acima se disse, Cristo, nosso bem, havia suspendido o conforto de que sua ciência e amor podia redundar em sua humanidade santíssima, deixando-a enquanto passível para sofrer ao máximo, como depois o disse na cruz. No lugar deste alívio, recebeu algum com a embaixada do Santo Arcanjo através dos sentidos, ao modo de experiência, o que antes já sabia por outra ciência. A experiência foi diferente, atingindo os sentidos e faculdades naturais. Em nome do Pai Eterno, disse-lhe São Miguel que não era possível, como Jesus já sabia, que fossem salvos os que não o desejavam ser. A aceitação divina valia muito mais o número dos predestinados, ainda que fosse menor que a dos réprobos. Entre os escolhidos estava sua Mãe Santíssima, digno fruto de sua redenção. Esta seria aproveitada pelos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires, virgens e confessores, almas extraordinárias em seu amor e que fariam coisas admiráveis para a glória do santo nome do Altíssimo. Nomeou o anjo alguns dentre eles, depois dos apóstolos, como foram os fundadores dos institutos de vida religiosa, com os predicados de cada um. Outros grandes e ocultos mistérios referiu o anjo que não é necessário explicar, nem tenho ordem para isso. Basta o que deixo escrito para continuar esta história. Vigiai e orai. Dizem os evangelistas que nos intervalos desta oração o Salvador vinha exortar os apóstolos a que velassem e orassem, para não entrar em tentação. Assim procedeu o vigilantíssimo pastor, para ensinar aos prelados de sua igreja a forma do cuidado e governo que hão de usar com suas ovelhas. Se para cuidar delas Cristo Senhor nosso deixou uma oração tão importante, está visto que os prelados devem antepor o bem de seus súditos a todos os outros negócios e interesses. Para entender o perigo que corriam os apóstolos, advirto que o dragão infernal, depois de ter sido expulso do cenáculo, como disse acima, permaneceu algum tempo prostrado nas cavernas do abismo, até que o Senhor lhes permitiu sair, pois sua malícia contribuiria à execução dos decretos do Senhor. De um golpe foram muitos investir Judas para impedir a venda do mestre, como ficou acima declarado. Não conseguindo dissuadi-lo, voltaram-se contra os apóstolos, suspeitando que no cenáculo haviam recebido algum grande favor do mestre. Lúcifer desejava investigar para o descobrir e aniquilar se pudesse. Viu nosso Salvador esta crueldade e furor do príncipe das trevas e seus ministros. Pai amantíssimo e prelado vigilante acudiu a prevenir seus filhinhos, súditos principiantes, os apóstolos. Despertou-os e lhes deu ordem de orar e vigiar para não entrarem em tentação que ocultamente os ameaçava e eles não advertiam. O abatimento de Pedro, João e Tiago. Voltou, portanto, onde se encontravam os três apóstolos que, por serem os preferidos, tinham obrigação de estar alertas à imitação de seu divino mestre. Encontrou-os, porém, dormindo, vencidos pelo desânimo e tristeza que os fez cair naquela negligência de sono e indolência. Antes de os despertar, Jesus ficou um pouco a olhá-los e chorou, vendo que por negligência e tristeza se encontravam sepultados e inertes naquela sombra da morte, enquanto Lúcifer se ativava tanto para os atacar. Disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não pudeste velar uma hora comigo? Em seguida disse a ele e aos outros: Vigiai e orai para não entrardes em tentação, pois os meus e os vossos inimigos não dormem como vós. Repreendeu São Pedro em particular, não só porque era o escolhido para chefe e prelado de todos, mas também porque entre todos havia se distinguido em protestar que morreria pelo mestre e não o negaria, mesmo que todos os outros, escandalizados, o negassem e abandonassem. Repreendeu também porque, com aqueles propósitos e oferecimentos, mereceu, mais do que os outros, a graça da repreensão, pois não há dúvida que o Senhor corrige aos que ama. Os bons propósitos e desejos sempre lhe agradam, ainda que depois falhamos em cumpri-los, como aconteceu no mais fervoroso dos apóstolos, São Pedro. Pela terceira vez voltou Cristo, nosso Senhor, a despertar os apóstolos quando Judas já se aproximava para entregá-lo aos seus inimigos,
como direi no capítulo seguinte. Participação de Maria na paixão de Cristo. Voltemos ao cenáculo onde ficara a Senhora dos Céus, retirada com as santas mulheres que a acompanhavam. Presenciava com suma clareza, na luz divina, todas as obras e mistérios de seu Filho Santíssimo, sem nada lhe ser oculto. Ao mesmo tempo em que o Senhor se retirou com os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, retirou-se a Divina Rainha com 3 companheiras a outro aposento. Deixando as outras, exortou-as a que orassem e velassem para não cair em tentação. Levou consigo as 3 Marias nomeando Madalena como dirigente das outras. Estando com estas 3, que lhe eram mais íntimas, suplicou ao Eterno Pai suspendesse para ela todo alívio e consolo que pudesse impedir, na parte sensitiva e na alma, padecer o máximo com seu filho e a sua imitação, que em seu virginal corpo participasse das dores, chagas e tormentos que Jesus teria de sofrer. Esta súplica foi atendida pela Santíssima Trindade e a mãe sentiu as dores de seu Filho Santíssimo, como adiante direi. Pela sua intensidade, poderia ter morrido muitas vezes se o poder do Altíssimo miraculosamente não o impedisse. Por outro lado, estas dores concedidas por Deus foram como o sustentáculo e conforto de sua vida. Para seu ardente e incomensurável amor, teria sido mais violenta a pena de ver padecer e morrer seu Filho bendito sem sofrer com ele as mesmas dores. Nossa Senhora e as 3 Marias. A rainha escolheu as 3 Marias para a acompanharem durante a paixão e para essa missão foram mais iluminadas do que as outras mulheres sobre os mistérios de Cristo. Retirando-se com elas, a Mãe Puríssima começou a sentir profunda tristeza e aflição e lhes disse: Minha alma está triste porque meu filho e Senhor vai sofrer e morrer, e eu não poderia morrer com ele nos mesmos tormentos. Orai, amigas, para não cairdes em tentação. Ditas estas palavras, distanciou-se um pouco e, acompanhando a oração que nosso Salvador fazia no horto, fez a mesma súplica dele, de acordo com a sua participação e conforme conhecia na vontade humana de seu Filho Santíssimo. Com os mesmos intervalos, voltou para exortar as 3 companheiras, pois viu que o demônio se enfurecia contra elas. Chorou a reprovação dos precitos, pois lhe foram revelados grandes mistérios sobre a eterna predestinação e reprovação das criaturas humanas. Para imitar e cooperar em tudo com o Redentor do mundo, sofreu a Grande Senhora suor de sangue semelhante ao de Cristo, e por disposição da Santíssima Trindade foi-lhe enviado o arcanjo São Gabriel para confortá-la, como São Miguel a nosso Salvador Jesus. O Santo Príncipe lhe representou a vontade do Altíssimo com as mesmas ponderações de São Miguel a seu Filho Santíssimo, pois em mãe e filho eram iguais a súplica e o motivo da dor e tristeza que sofriam. Assim, na respectiva proporção, foram semelhantes no agir e entender. Entendi nesta ocasião que a prudentíssima Senhora prevenira alguns planos para o que na paixão de seu amantíssimo filho iria acontecer. Começou por enviar seus anjos com uma toalha ao horto para enxugar e limpar o suor de sangue do venerável rosto do Senhor. Assim fizeram os anjos e o Senhor o aceitou, por amor de sua mãe e para lhe dar o mérito desta piedosa ternura. Quando chegou a hora da prisão de nosso Salvador, a dolorosa mãe participou às 3 Marias. Todas desataram em amaríssimo pranto, principalmente Madalena, a mais ardente no amor e piedade. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. A perda das almas aumenta a amargura da paixão de Cristo. Minha filha, se tudo o que entendeste e escreveste neste capítulo for atentamente meditado, servirá de chamada e aviso para ti e os demais mortais. Atende, pois, e considera quanto é importante o negócio da predestinação ou reprovação eterna das almas, pois foi tratado com tanta seriedade por meu Filho Santíssimo. Foi a dificuldade ou a impossibilidade de todos os homens se salvarem que lhe tornou tão amarga paixão e morte, aceita pela salvação de todos. Naquela angústia, manifestou a importância e a gravidade de tal empresa, multiplicando as súplicas e orações ao seu eterno Pai. O amor pelos homens obrigou-o a suar copiosamente seu precioso sangue de inestimável preço, porque nem todos aproveitariam sua morte. Havia os réprobos, cuja malícia os tornaria indignos e incapazes de nela participar.
Meu filho e Senhor justificou sua causa, tendo procurado a salvação de todos, sem medir e poupar seu amor e merecimentos. Justificada também está a causa do Eterno Pai, com haver dado ao mundo este remédio. Colocou-o ao alcance das mãos de todos, para que cada qual escolhesse a morte ou a vida ou a água ou o fogo, sabendo a diferença que existe entre uma e outra coisa. Os que se perdem são indesculpáveis. Que desculpa pretenderão apresentar os homens por haver esquecido sua própria eterna salvação, quando meu filho e eu a desejamos e procuramos com tanto empenho de que a aceitassem? Se nenhum mortal tem escusa de sua negligência e loucura, muito menos a terão no juízo os filhos da Santa Igreja. Tendo recebido a fé nestes admiráveis mistérios, pouco se diferenciam na vida dos infiéis e pagãos. Sabe, minha filha, que não é em vão que está escrito: muitos são os chamados e poucos os escolhidos, conforme Mateus 20:16. Teme esta sentença e renova em teu coração o cuidado e zelo de tua salvação, conforme estás obrigada de acordo com a ciência que tens de tão altos mistérios. Mesmo que disto não dependesse a vida eterna e tua felicidade, deverias corresponder ao carinho com que te manifesto tantos e tão divinos segredos. Dando-te o nome de filha minha e esposa de meu Senhor, deves entender que teu ofício é amar e sofrer sem outra atenção para qualquer coisa visível. Chamando-te para me imitar, deverás fazer como eu, que sempre ocupei minhas potências nessas duas coisas com suma perfeição. Para a alcançares, quero que tua oração seja contínua, sem interrupção, velando comigo uma hora, que é o tempo da vida mortal, pois comparada com a eternidade é menos que uma hora e um instante. Nesta disposição, quero que prossigas nos mistérios da paixão para os escrever, sentir e gravar no coração. Fiat.